o cálice transbordou do pecado de Sodoma e Gomorra. Eu vejo o cálice de Deus está transbordando diante de tanto caos, tanta violência, e o Senhor, ele falou dessa violência nos últimos dias. Então, esse sinal, ele é muito forte. Talvez você fique esperando que eu fale o que eu falo nas outras lives. Sim, eu vou falar da desordem no sol, na natureza, que está escrito, grandes terremotos, tudo é grande, né? Hoje o descontrole da natureza é nítido, é notório. Mas eu estou falando de algo que às vezes a gente está escrito, em Mateus 24, a gente vê uma desordem nos relacionamentos, uma desordem no relacionamento do homem com Deus, uma desordem em relação ao corpo de Cristo, e a gente pensa que isso não é cumprimento profético, mas é cumprimento profético, sim. Este é o primeiro. Agora, um segundo cumprimento profético, e diríamos que muito forte, eu gostaria que você abrisse Malaquias 4, versículo 6. Foi anunciado por Deus. Então, olha o que está escrito. E tanto Zacarias como Malaquias são livros também proféticos, tá? São livros que anunciam também o tempo do fim. Malaquias fala como que Deus trataria da gente nos últimos dias, mas eu peço a você, é o último livro do Antigo Testamento, e Malaquias, antes do tempo do silêncio, os anos da escuridão, e está escrito em Malaquias capítulo 4, se você prestar atenção, você vai ver que está falando de Jesus desde o versículo 2. E chega no versículo 5, diz o seguinte: eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Presta atenção nessa expressão, o grande e terrível dia do Senhor. Aqui vai dar um sinal que já está se cumprindo. E este sinal aqui está escrito, gente, o grande e terrível dia do Senhor. Qual é este grande e terrível dia do Senhor? Este grande e terrível dia do Senhor, ele está descrito em Apocalipse como a grande tribulação. São 7 anos de grande desordem, né? E esses 7 anos de grande desordem em tudo, absolutamente tudo, com a maldade governando. Nós vamos falar de um dos sinais que é sobre essa maldade governando. O homem chega no seu nível mais baixo de degradação, a terra não aguenta mais, e aí vem o grande e terrível dia do Senhor. Por que é chamado dessa forma? Para você entender esse grande e terrível dia do Senhor, você precisa ler Joel capítulo 2 e principalmente Joel capítulo 3. Em Joel capítulo 3 está descrito com muitos detalhes, bem como em Zacarias também está descrito o momento em que o que está escrito em Apocalipse 16, a guerra do Armagedon, no último ano da grande tribulação vai acontecer. E nessa guerra do Armagedon, quando todo mundo pensar Israel está destruído, o Senhor, ele vem com grande glória, coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, e vai ter grande terremoto, e ele vai colocar um fim a uma guerra muitíssimo violenta, que é a Armagedon. Vai ter muita destruição, muita morte, e que é descrita em Zacarias, levará meses para poder enterrar todos os mortos. Então é por isso que chama, é o grande juízo, é o juízo da terra. Nós já tínhamos, e Deus, ele é bom, ele é misericordioso, mas quando tem o juízo, ele anuncia. Ele é bom e ele perdoa. E ele envia profetas para que esse juízo não tenha que acontecer. Ele deixou Noé falando e ninguém ligou, ninguém mudou, ninguém se arrependeu. Então veio o juízo. Ele mandou anjos entrar em Sodoma e Gomorra, deu aviso, deu chance para eles saírem, para as pessoas, amigos, familiares de Ló saírem da cidade junto com Ló.
As pessoas não quiseram, acharam que era ridículo, que isso nunca aconteceria. Então, Deus tem anunciado que esse juízo, ele mesmo chama, ele deixou registrado o grande e terrível dia do Senhor. Mas as pessoas acham, tá, nunca vai acontecer ou vai demorar a acontecer. Mas a gente está vendo que tudo está convergindo para que isso aconteça rapidamente. Então, mas aí qual é o sinal? Se o primeiro é confusão, que nós estamos vendo confusão em todas as instâncias, então qual é o grande sinal que está acontecendo? Presta atenção. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Aí você pensa, mas esse não é um sinal. Como não? Eu vou fazer algumas perguntas para você. Você fala, mas converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais é um sinal dos últimos dias? Sim. Por quê? Porque as famílias estão sob severo ataque das trevas. Nós nunca vimos tanto desrespeito e tanto abismo entre gerações. É claro que há diferença das gerações. Eu lembro quando eu era jovem, quando eu era criança, eu achava que os meus pais não me entendiam, e a gente sempre acha isso. Mas agora, eu não estou falando dessa diferença de gerações. Meus pais viveram uma coisa e eu vivi outra. Meu filho vive outra e meu neto vive outra. Não estou falando disso. Eu estou falando de um rompimento. E eu deixei escrito aqui para você o que a gente está vendo hoje. A rebeldia, a desobediência e o esfriamento de amor são marcas muito fortes dentro das famílias. São o abandono, são marcas muito fortes dentro das famílias. Eu deixei escrito aqui para você que é necessário o resgate de uma geração. E por que é necessário o resgate? Olha aqui. Eu vou ler para você um parágrafo que eu escrevi para vocês. Deus está falando que famílias nos últimos dias seriam bombardeadas, desconfiguradas. Sabe desconfigurado? Você já ficou em pânico quando algo teu desconfigura? Então, porque ele é para funcionar de um jeito e funciona do outro. As famílias eram para funcionar, para deixar as pessoas mais fortes, elas serem mais protegidas, e está desconfigurada, é justamente o contrário. Então, as famílias estão sendo bombardeadas, desconfiguradas e precisam ser resgatadas. Essa geração, agora, ela está experimentando, o tempo que a gente está vivendo, nós estamos vivendo um avanço tecnológico assustador até. É claro que se você pegar anos atrás, você vai ver que as coisas estão acontecendo muito rápida. A geração que saiu que saiu de internet de escada, e hoje nós temos aí a Starlink entrando para revolucionar o mundo. Nós que somos mais velhos, nós vimos essa mudança muito rápida de fax, de meios de comunicação, entrou e-mail e chegou, como é que chamava mesmo? Esqueci o nome, era um chat que você tinha muito rudimentar, ai gente, estava na ponta da língua, mas esqueci. E aí a gente viu o avanço chegando até agora com o WhatsApp, com todas as redes sociais. Bom, foi um avanço assustador num intervalo de 50 anos, e nos últimos 10 anos, então, a velocidade é muito rápida, é batido mesmo. Mas voltando para a família, falando de família, olha só, essa geração está experimentando os maiores avanços na ciência, na tecnologia, mas tem um abismo entre elas, um abismo muito grande. A gente tem o nome das gerações, a geração X, a geração Y e a geração Z. E a gente vê um abismo, não tem uma comunicação, rupturas mesmo. É necessário, um grande sinal é restauração de família. E aí, você vai falar o quê? Então, nesse segundo item, são duas coisas que estão acontecendo. Destruição familiar, que é o que os últimos dias
É o que mais está acontecendo. Aqui em Mateus 24, o Senhor fala de portas arrombadas. As famílias estão tendo as suas portas arrombadas, e o conflito, e o divórcio, e a rebeldia está entrando. Mas nós temos uma boa notícia. Existe um cumprimento profético que ainda, eu estou sentindo, sabe quando Elias, ele disse, eu vejo a nuvem do tamanho da mão do homem? Eu estou vendo a nuvem do tamanho da mão do homem, e eu estou vendo o mover do Espírito restaurando as famílias. Eu tenho visto, contemplado com os meus olhos, mas o que eu quero dizer é que o cumprimento profético é algo assim, uma chuva de restauração na face da terra por causa do evangelismo e porque o maior milagre, eu sempre digo, milagre é fenomenal. Eu amo ver os milagres de Deus, o cego ver, o paralítico andar, as pessoas serem curadas, mas o maior milagre é a salvação e a restauração familiar. E Deus está falando, nós estamos vivendo dias de grande destruição familiar, mas Deus tem para nós grande restauração familiar. Então a gente vê dois pontos que eu falo sempre. Eu vou falar de coisas como governo único, moeda única, eu vou falar de Israel. Sim, nós sempre falamos, é claro que eu vou trazer as notícias mais recentes. Nós sempre falamos destes assuntos, mostrando, olha, isso aqui é cumprimento profético, isso aqui. Mas quando eu estava preparando esse material, Deus falou, vocês não têm dado atenção a sinais que eu disse. A sociedade falindo como um todo, falindo economicamente, moralmente, falindo espiritualmente. Eu avisei, é um sinal dos últimos dias, quer ver? Como Jesus avisou, quando ele falou para Laodiceia, ele disse, você se vê como rica, abastada, e você acha que você não precisa de nada. Quem usou essas palavras é Jesus. Por isso que me chamou a atenção no primeiro cumprimento profético. Deus falou para mim, você não está enxergando? Eu deixei o aviso. A igreja, o corpo de Cristo está achando que não precisa de nada, porque hoje está vivendo movimentos de mega igreja, de muitos recursos para o evangelho chegar a todos os lugares. Mas nós precisamos viver uma reforma. Precisamos viver santidade extrema, precisamos viver humildade extrema. Isso é um grande cumprimento profético. Quando as pessoas estiverem arrependidas, vivendo humildade, que é o que menos eu vejo, até mesmo no meio gospel, nós precisamos viver santidade e humildade extrema. Eu estou voltando ao item número 1. O item número 1, quando fala de caos, para mim o caos é quando um evangelho humanista, um evangelho em que as pessoas querem só... O que é o evangelho humanista? O evangelho do intelecto. Quando as pessoas querem pregações inteligentes. Olha, Jesus é essa própria sabedoria. E ele fazia pregações muito simples, muito acessíveis, com uma mensagem muito simples. Arrependa-se. Assim como ele mandou João Batista antecedê-lo, ele chegou falando a mesma coisa. Arrependimento, mudança de vida. Então, você veja que esse primeiro sinal... quando a igreja se vê como a igreja de Laodiceia, eu não preciso de nada, o Senhor fala, tá bom, mas sabe como é que eu tô te vendo? Eu tô te vendo como uma igreja pobre, cega, miserável e nua. Essa é a visão de Jesus quando ele olha para o corpo de Cristo. E ele fala, compra colírio de mim, compra ouro de mim, muda. Perceba que a igreja nos enriqueceu de conhecimento, de tecnologia, ótimo, mas ela empobreceu espiritualmente, porque uma igreja precisa desses dois itens que eu disse para você. 3, né? A santidade, arrependimento e grande unção. E grande unção é só se você tiver grande intimidade. Então você está vendo que é necessário realmente uma grande reforma.